Segundo a agência Reuters de notícia, a Rússia prepara um anúncio apocalíptico, esse foi o termo utilizado, para o dia 9 de maio, o dia da grande vitória, principal feriado dos russos. Ao mesmo tempo, a gente tem a Rússia alegando que não vai utilizar armas nucleares no conflito, contradizendo o que disse, por exemplo, há cerca de semanas atrás, que poderia usar caso estivesse numa situação de risco, e além de tudo, contradizendo o que fez, por exemplo, há dias atrás, onde ela fez testes com mísseis que tinham capacidade, sim, de tecnologia nuclear. Será que pode ou será que não pode fazer uso? Além disso, Japão e Reino Unido fizeram um acordo histórico que contempla questões econômicas e também questões militares para conter tanto o avanço da Rússia quanto o avanço da China, e os Estados Unidos anuncia planos, através de um general bem importante, de fazer maiores investimentos no Ártico para quebrar o monopólio, para quebrar a soberania que existe da Rússia na região. Petrobras anuncia o lucro recorde de 44 bilhões e o Bolsonaro alega que o que a empresa fez foi quase um estupro. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você, pré-vestibulando, concurseiro, interessado, enfim. Se você quiser, galera, baratinho, vocês não vão se arrepender, tá bom? E claro, se você quiser contribuir sendo membro do canal, sensacional, que eu consigo produzir conteúdos aqui diários para vocês, tá bom? Isso é super importante, se não, só sua presença, seu engajamento, seu likezinho, tá mais que ótimo. Bom, bora lá pro vídeo. Como eu falei para vocês, um ponto bem importante está relacionado ao dia 9 de maio. Eu venho aqui reforçando vídeo após vídeo, mas porque vai ser uma data assim muito esperada. E tá chegando, né? A gente tá no dia 6, o dia 9 de maio tá logo aí às portas, e esse sempre foi um evento muito utilizado na Rússia para conseguir promover o Estado russo, com tanques, desfiles, declarações oficiais do Putin e tal. Só que, claro, a gente pega, por exemplo, a situação ela mudou tanto que há 2 décadas atrás, por exemplo, o Bush filho, né, o presidente dos Estados Unidos, fez uma visita à Rússia, foi prestigiar aquele movimento da Rússia. Segundo o Putin, o que está acontecendo, principalmente nos últimos anos, é uma tentativa do mundo ocidental de manchar a imagem que existe da Rússia, inclusive no conflito. A gente não pode esquecer que o Exército Vermelho, ele teve a União Soviética como um todo, teve cerca de 27 milhões de baixa à época para conter o exército nazista na Segunda Guerra Mundial. E hoje, pô, galera, se você pega o senso comum, eu aposto que se você perguntar sei lá, de 8 a cada 10 pessoas, por que o Napoleão perdeu para a União Soviética, para a Rússia? Ah, foi o frio. Por que os nazistas perderam para a União Soviética? Ah, foi o frio. Ou seja, essa narrativa de que foi o frio, ela tira toda a credibilidade do Exército Vermelho, que com tática de guerra conseguiu de fato reconquistar, galera, derrotar o exército então mais poderoso da Europa e reconquistar e chegar até Berlim. E o Putin fala sobre isso. Então, além de toda a questão que vem acontecendo na Ucrânia e tal, ele vai querer mostrar para o mundo e recontar a história, colocando os soviéticos como grandes responsáveis pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia alega que Mariupol vai ser utilizado para esse feito. Não há confirmação sobre isso, muito possivelmente a Praça Vermelha na Rússia vai ser utilizada para a grande declaração do Putin. É o momento, com certeza, mais esperado dos últimos tempos, ok? Outro ponto importante está relacionado ao uso de armas nucleares. Como assim, professor? A Rússia ela vem fazendo declarações que vai usar, vai utilizar, que não vai e tal. A Rússia, por exemplo, bem no primeiro dia de conflito, ela tinha feito um anúncio que qualquer país que tivesse algum tipo de intervenção no conflito sofreria consequências, assim, inesquecíveis e que nunca tinham acontecido na história. Claramente é uma referência, já usou armas nucleares, né? Mas enfim, claramente é uma referência, uma retaliação com o uso de armas extremamente poderosas. Foi passando o tempo, a Rússia falou que não ia utilizar, aí depois falou-se novamente em uso de armas nucleares caso a Rússia estivesse com risco de existência, se tivesse algum tipo de ameaça sobre a existência russa. Recentemente, hoje, a gente teve uma nova declaração falando que a Rússia não vai utilizar esses armamentos. Só que, ao mesmo tempo, ontem, a gente teve testes com mísseis com capacidade de tecnologia nuclear. Cara, desculpa, mas, pô, no meio de um conflito com a Ucrânia, o mundo inteiro olhando, você fazer testes com esses tipos de mísseis, não dá para pensar, nossa, inocente, foi sem querer, não sabia que o mundo inteiro ia estar olhando para isso. É óbvio que ele quer transmitir uma mensagem. Então a Rússia, ela vem causando uma certa confusão no mundo ocidental, com esse diz que me disse e tal, até para ameaçar os ucranianos,
e até para colocar uma certa pulga atrás da orelha nos países ocidentais, de ajudar de maneira mais efetiva a Ucrânia, porque sabe que a Rússia pode fazer alguma coisa. Pô, e com todo esse disse-me-disse, com a possibilidade do uso de armas, a gente já tem um novo Lend-Lease americano, 33 bilhões de dólares, armamentos fortíssimos, mandado pelo Reino Unido, a Polônia também, ajudando muito a Ucrânia. Imagina se não tivesse esse tipo de ameaça. Então a Rússia vem fazendo uma maneira de tentar controlar os ânimos do mundo ocidental. Tivemos hoje o anúncio de uma parceria bem importante entre Japão e Reino Unido. Inclusive, é a primeira parceria que os japoneses fazem na história desse tipo com um país europeu. A região do Índico-Pacífico, a gente não pode esquecer que é uma região que hoje está sendo a mais disputada do mundo. É o local onde mais circula capitais. Você tem a China, você tem a Austrália, tem os velhos tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, tem o Japão, tem a Rússia, tem a Coreia do Norte. É uma região, é um caos, né, geopolítico. A China fazendo recentemente um acordo militar com as Ilhas Salomão, que está quase ali, né, não vou falar fronteira, porque é a ilha, claro, mas está muito próximo da fronteira com a Austrália, e isso impacta bastante as relações geopolíticas. E se a gente for pegar hoje o país que está mais ameaçado com toda certeza, é o Japão. Se vocês observarem o mapa japonês, o Japão ele está cercado pela Rússia, que tem disputas históricas pelas Ilhas Kurilas. Está cercado pela China, que tem disputas históricas também por domínio de ilhas. E está cercado pela Coreia do Norte, que recentemente falou, não foi um recado muito para o Japão, foi mais para a Coreia do Sul, mas que pode fazer um ataque nuclear preventivo se sentir ameaçado. E o Japão e a Coreia do Sul são os únicos países que ameaçam a existência da Coreia do Norte, sob, claro, segundo o julgamento da Coreia do Norte, ali na região. Ou seja, existe a possibilidade, o Japão está cercado por 3 inimigos fortíssimos. Existe a informação, por exemplo, que a Aliança AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, convidou os japoneses, Japão e Estados Unidos negam esse fato, mas existe essa especulação, percebe? A AUKUS claramente é uma aliança militar para conter o avanço chinês. E esse acordo que foi firmado entre Reino Unido e Japão, ele garante alguns benefícios militares, também pensando em conter o avanço da China. Por exemplo, já ficou combinado que exercícios militares vão ser realizados, navais principalmente, entre Japão e Reino Unido, e garante também alguns benefícios, aliás, malefícios econômicos contra os russos. O Japão vem aplicando fortíssimas sanções contra a Rússia, e o Reino Unido da Europa, com certeza, é o país com os ânimos mais exaltados. O Boris Johnson vem criticando fortemente o governo Putin, falando que a Ucrânia que vai ganhar, que o Reino Unido vai estar todo apoio logístico. O Boris Johnson, de fato, fez uma visita oficial a Kiev, isso é bem importante, né? Se reuniu com Zelensky em Kiev. Então, essa aliança militar, ela claramente é para conter o avanço da China e a aplicação de novas sanções para conter o avanço da Rússia. Inclusive, ficou implícito, segundo o próprio ministério japonês, a gente não pode esquecer que hoje a liderança japonesa, o Fumio Kishida, ele alega que os Estados Unidos ele foi convidado para fazer parte do Tratado Transpacífico novamente. Um bloco econômico que engloba quase todos os países ali do Pacífico. O Trump ele tinha saído desse acordo, por quê? Porque o Trump ele tinha uma política muito protecionista. Esses blocos econômicos, área de livre circulação, segundo os Estados Unidos, aumentava o déficit comercial americano. Só que agora o Biden ele tem uma política um pouco mais integralista. Poxa, a não participação dos Estados Unidos no Tratado Transpacífico fortaleceu o RCEP. O RCEP, que é um bloco econômico, hoje o maior bloco econômico, com a presença da China como grande liderança. Então a política isolacionista do Trump fortaleceu a política econômica chinesa na região do Pacífico. E hoje o Tratado Transpacífico ele pode ter sim os Estados Unidos, de volta. Será que o Biden aceitaria participar dessa aliança econômica? Fato é que o Japão está tentando se integrar com outros países. Um importante general americano também, ele dá uma notícia bastante importante. A gente não comenta muito sobre isso hoje, mas vai ser assunto essencial para daqui 5, 6, 10 anos com toda certeza, que é a região do Ártico. Já existe hoje um Conselho do Ártico, formado pelos países que margeiam ali a região do Ártico. E por que essa região ela é tão estratégica? A gente geralmente costuma ver o mundo, vou até pegar meu globinho terrestre aqui, ó. A gente vê o mundo dessa maneira, né? Então, se tivesse uma guerra fria, por exemplo, os Estados Unidos vai atacar a Rússia daqui. Cara, olha a proximidade que existe entre Estados Unidos e Rússia pela região do Polo Norte.
é muito mais próximo, percebe? Então, um ataque nuclear possível durante a Guerra Fria, ou um ataque entre Estados Unidos e União Soviética, passaria pelo polo. E essa região do Ártico é uma região que já se sabe que existem reservas estratégicas de petróleo, por exemplo, de combustíveis fósseis, e existem muitas rotas marítimas. Poxa, um dos motivos que levou a Rússia a dominar a região da Crimeia em 2014 e agora querer conectar a região de Donbás à região da Crimeia, passando por Mariupol e tal, é ter acesso ao Mar Quente, é ter acesso ao Mar Negro, que passa por Bósforo e Dardanelos e conecta ao Mar Mediterrâneo. Porque é um mar quente. A Rússia, durante grande parte do ano, não consegue navegar por esses oceanos, porque isso aqui está congelado, percebe? Se a gente fala, por exemplo, de navios quebra-gelos, a Rússia é liderança, muito mais forte que os Estados Unidos, por exemplo. Até, não acusando, claro, mas a Rússia poderia estar torcendo por um aquecimento global. Se derrete, reduz as calotas polares, naturalmente fica mais fácil da Rússia conseguir realizar comércios sem depender, por exemplo, do Mar Negro, sem depender da Crimeia. Os Estados Unidos, percebendo esse avanço da Rússia, esse interesse maior da Rússia, promete aumentar os seus investimentos nos próximos anos. Lembrando que o Trump tentou, por exemplo, num passado recente, comprar a Groenlândia. Pois é, pessoal, a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, ela recebeu uma oferta para ser comprada pelo Trump. A Dinamarca recusou, até pensando nos cidadãos locais ali e no potencial que existe no futuro naquela região do Ártico. Beleza? E para finalizar aqui o nosso vídeo, falar um ponto bem importante sobre o lucro que a Petrobras apresentou. A Petrobras apresentou lucro de 44 bilhões de reais no primeiro trimestre, que é um lucro de aproximadamente 3.700% maior do que o mesmo período do ano passado. O Bolsonaro fez uma declaração na sua live bastante polêmica, falando que esse lucro é um verdadeiro não posso falar essa palavra no YouTube, essa não pode mesmo, em relação ao povo brasileiro. Porque enquanto o povo brasileiro paga uma gasolina altíssima, cara, eu não sei onde está aí aliás, comenta, quanto que tá a gasolina aí na sua cidade? Eu moro em São Paulo, 7,15, 7,20 ali, né, mais ou menos. Existem lugares em que o preço ele tá mais alto do que isso. Enquanto o povo brasileiro paga gasolina num preço altíssimo, você tem, por exemplo, a Petrobras anunciando lucros recordes e vai pagar 3,17, né, enfim, R$3 alguma coisinha de dividendo por cada ação de cada acionista. Lembrando que grande parte dos acionistas da Petrobras não são brasileiros, são acionistas que estão no exterior, em fundos de investimentos internacionais. Ou seja, supostamente, segundo Bolsonaro, o governo brasileiro, o brasileiro de fato paga a gasolina cara para encher o bolso de dividendo de acionistas estrangeiros. E aí, novamente, a gente entrou naquele papo. Será que deveríamos interferir no preço da gasolina? Se a Petrobras anunciar uma redução do seu lucro, ela vai estar agindo com um propósito mais populista do ponto de vista do governo. O acionista não gosta muito disso. É anunciar que vai reduzir o preço dos combustíveis sem que o petróleo tenha caído de fato de preço, que eu tenho certeza que o preço das ações e o valor da Petrobras vai cair bastante. Mas, em compensação, você está fazendo um uso social melhor do que seria uma empresa estatal. Então depende muito, absolutamente, o que tem que fazer então? Depende muito da sua visão de mundo. Você é um cara mais liberal, por exemplo? A tendência seria abrir mercado, privatizar a Petrobras, e cada empresa aí concorra, ofereça o melhor preço e o melhor serviço. Pensando que a Petrobras é uma empresa estatal, a gente tem que pensar, o que a gente vai querer agradar mais? Os acionistas? A Petrobras vai ser tratada como uma empresa de valor de mercado? Então tem que respeitar o preço, a paridade do poder de compra em dólar. Né, o valor que está o barril de petróleo, que disparou de preço até pelo conflito na Ucrânia, a OPEP também está regulando um pouco o preço. Agora, se você defende uma postura um pouco mais intervencionista, aí o Estado vai reduzir o valor do preço e isso vai ferrar com as ações da Petrobras. A Petrobras é uma das maiores, junto com a Vale, empresa listada em Bolsa de Valores. Certeza que se tiver uma interferência, cai o Bovespa, cai as ações das empresas, isso desagrada bastante os acionistas. O que está sendo pleiteado é fazer com que esse lucro que a Petrobras teve, cara, parte das ações também são ações do governo. O governo poderia pegar os impostos arrecadados e pegar os dividendos que foram gerados e fazer uma espécie de bolsa, uma espécie de valor. Então, sei lá, a gente conseguiu lucrar aqui com a Petrobras, sei lá, 50 bilhões, por exemplo. Cara, faz um fundo com esses 50 bilhões e gasta para baixar o preço dos combustíveis. Então, você nem afetaria, obrigando a Petrobras a baixar o preço do petróleo,
e o governo pegaria os lucros dos dividendos que a Petrobras que foram gerados para baixar o preço dos combustíveis, porque, de novo, cara, imagina, dispara o preço para $200, encarece o frete, encarece, reduz o poder de compra do brasileiro. Quero ver, galera, se o preço do petróleo, o preço do combustível subir para 8, 9, 10, isso destrói a cadeia produtiva brasileira. O que você pensa? A gente tem que mudar essa questão de parear o preço do barril de petróleo no mercado internacional? Tem que fazer uma Petrobras mais social ou mais liberal? Agradar mais a população, mais acionistas, ou existe um meio termo em torno disso? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.